Olá, vamos começar agora uma aula de português do 5º ano. Nós vamos falar sobre o tipo de texto relato de viagem. É um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Ou seja, a pessoa ela vai descrever, ela vai relatar a sua viagem. Para onde ela foi, como ela foi, se foi de carro, se foi de ônibus, se foi de avião, certo? Vai narrar. Ou seja, é um tipo de texto narrativo, escrito em primeira pessoa, porque é a pessoa que está relatando as experiências pessoais, os fatos e as pessoas marcantes dos lugares visitados também. Ela vai dizer, né, quais são os lugares marcantes, as pessoas que estiveram lá, as experiências pessoais, porque ela vai colocar os sentimentos nesse relato de viagem. Os verbos, eles estão no presente ou no pretérito, ou seja, no passado. As descrições do tempo, do espaço, dos personagens daquele lugar e tudo mais. Os diálogos é facultativo, pode ter ou não diálogo. Apresenta fatos marcantes da vida da pessoa durante aquela viagem. A abreviatura, nós vamos para a parte gramatical. A abreviatura é quando reduzimos uma palavra ou uma expressão na escrita. Exemplo, doutor, a gente escreve DR. É muito comum a gente usar abreviaturas por exemplo, quando a gente vai escrever nas redes sociais, né? Nos bate-papos aí a gente escreve VC no lugar de você, BJ no lugar de beijos, né? Abraços a gente também abrevia. Existem muitas abreviaturas que usamos nessa linguagem informal, né? Que é as redes sociais. Aqui tem alguns exemplos de abreviaturas, como SR, que é senhor, DRA, que é doutor, AV, avenida, ATTE, que é atenciosamente, entre outros. Sigla. Sigla é quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as letras iniciais. Por exemplo, CEP. CEP é a sigla de Código de Endereçamento Pessoal. Por exemplo, CPF. CPF é a sigla de Cadastro de Pessoa Física. RG. RG é a sigla de Registro Geral. Então, a sigla é a abreviatura das letras iniciais daquele nome, daquilo que significa, né? Aqui eu coloquei os exemplos de siglas dos estados, ó, BA de Bahia, MG de Minas Gerais, PR de Paraná, né? Isso é SR de Rio Grande do Sul e assim por diante. As palavras terminadas em -ense, elas também podem ser chamadas de adjetivos pátrios, né? A terminação -ense é usada para formar palavras que designam algo ou alguém relacionado a um lugar, município, país ou estado. Exemplo, Irecê mais -ense fica ireceense, ou seja, quem nasce em Irecê é ireceense. Quem nasce em Goiânia é goianiense. Quem nasce em Israel é israelense. Quem nasce nas cidades, né, na maioria das cidades, por exemplo, quem nasce no estado do Amazonas é amazonense, certo? Então, é isso. Por isso que também chama de adjetivo pátrio, porque está relacionado com a sua pátria, né, onde você nasceu e tudo mais. E as referências dessa aula, dessa pequena aula, foi do Sistema de Ensino Trilhas, da FTD. Obrigada.